Olá, pessoal! Hoje a gente começa a nossa segunda aula sobre estatística descritiva, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai ver hoje mais análise descritiva. Só para lembrar, na aula passada a gente falou da classificação das variáveis em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Para as variáveis qualitativas, usualmente a gente vai fazer tabelas de frequências e depois construir gráficos de tipo pizza ou de colunas ou barras, tá bom? Depois, para as variáveis quantitativas, a gente falou de algumas medidas de posição de variabilidade, que a gente vai rever agora, e de alguns gráficos. Então, na aula passada, a gente falou sobre média e mediana. Aqui eu tenho as notas de 11 alunos, tá? É um conjunto de dados pequeno, só para a gente poder ilustrar como que se calcula tudo. Então, a média é simplesmente somar as 11 notas, tá, que tem aqui, dividir por 11, então a nota média aqui foi 9,2455, tá? Depois a mediana seria um valor bem intermediário, bem no meio dos dados, mas os dados têm que estar ordenados, aqui já estão ordenados, tá? Então, se eu tenho 11 observações, eu calculo 11 mais 1 sobre 2, eu vou pegar a observação que está na posição 6, tá? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui é a mediana, tá? Então, é bem intermediária, está aqui bem no meio dos dados, tá? Tem 5 valores menores que esse, e 5 valores maiores ou iguais, tá? A esse, né? Porque pode ter repetição, né? E na aula passada a gente falou que se eu trocar uma dessas notas, por exemplo, esse 8 aqui virar 5, a média muda bastante, tá? Vira 8,97, que é quase igual um dos menores valores aqui, né? Mas a mediana se mantém em 9,3, então a mediana é um valor, uma medida mais robusta, não se altera muito se eu tiver uns dados muito discrepantes. Depois a gente falou na aula passada sobre a variância, é importante falar de novo, porque mede a variabilidade com relação à média, tá? Então eu calculei a média, né, a gente calculou no slide anterior, e agora eu pego cada observaçãozinha, cada nota, menos a média, levo ao quadrado, somo essas medidas todas e divido por 10 aqui, porque aqui é uma amostra, tá? Eu divido por n menos 1, então a variância amostral, tá? Se fosse um censo, eu dividiria por n mesmo. E eu tenho aqui a variância. Mas, na verdade, eu calculo a variância e depois calculo a raiz quadrada da variância, que a gente chama de desvio padrão, e apresento esse resultado aqui, que indica bem a variabilidade dos dados com relação à média. Essas medidas todas, pessoal, eu calculo usando planilhas, tá? Não precisa ser usando a calculadora. Então, aqui eu tenho todas as notas digitadas numa planilha aqui do LibreOffice, tá? Que se chama LibreCalc, e ela é similar ao Excel, que é da Microsoft, que se vocês tiverem podem usar também, né? Mas é pago. E aqui eu calculei a média usando esses comandinhos, tá? A minha versão está em inglês, então, para a média, eu uso esse comando aqui, average, para mediana, median, e assim por diante. Vocês podem achar todos os comandos na internet, e se tiver em português, a versão de vocês, ou o Excel de vocês, vai ser média mesmo, média de mediana, aí vocês procuram esses valores, e veja que eu estou calculando, então, sempre, ó, desde a posição B42 até a, a, a posição B52, tá? São as 11 notas aqui. Para variáveis quantitativas, é muito interessante calcular o histograma. O histograma, ele é um gráfico de colunas, e as colunas têm que estar assim, coladinhas umas nas outras, tá? De modo que eu tenho aqui minhas notas, tá? Que é a variável quantitativa, eu divido em intervalos, aqui ó, de 8 até 8,25, 8,25 até 8,5, tá? De 8,5 até 8,75, um pouquinho antes de 8,75, eu tenho que decidir 8,75, eu posso pôr no próximo intervalo, e assim por diante. Então, eu divido em intervalos, no fundo, eu categorizo as minhas notas e construo uma tabela de frequências. Eu tenho uma pessoa com a nota aqui nesse intervalo, depois eu tenho duas aqui, tá? E assim por diante, né? Depois de fazer isso, eu construo um gráfico de colunas e elas têm que estar coladinhas umas nas outras, tá? Aqui tem as frequências.
a gente pode usar o histograma para observar que a maior parte das notas estão aqui entre 9 e 9,75 nesse caso. Boas notas. Aqui é muito semelhante, tá? Mas aqui, veja que eu coloquei aqui a densidade. O que é a densidade? A densidade, eu calculo pegando aquela frequência que eu tinha na tabela anterior, né? Aqui as frequências, e divido por N, que é 51, tá? E divido pela largura da coluna, de modo que se eu calcular a área desses retângulos, tá? Essa alturinha aqui, essa densidade aqui, vezes a largura da coluna, eu calculo a área desse retângulo, calculo a área de todos os retângulos, somo essas áreas e tenho uma área igual a 1. Isso é muito importante, porque isso me ajuda depois a calcular probabilidades. Qual a probabilidade de estar entre 9 e 9,25? Seria a área desse retângulo, tá? E aí tem que ser no máximo 1. Como a gente vai ver depois no curso de probabilidade. Agora eu vou falar sobre outras medidas, que são os quartis, tá? A gente já falou sobre a mediana, que eu ordeno as notas e pego a observação mais central, tá? Aqui são as notas dos 11 alunos, tá? Para ficar simples de visualizar, né? A gente tem, então, a mediana aqui no meio, né? É um dos quartis, tá? A mediana é o segundo quartil, tá? A gente vai ver, então, o que é o primeiro quartil? O primeiro quartil é uma medida que deixa aproximadamente aqui um quarto dos alunos tem nota menor ou menor ou igual do que o quartil 1. O que eu faço? Então, eu divido a minha amostra na metade, depois divido essa metadinha na metade de novo, tá? Então, eu tenho aqui a posição do primeiro quartil, da nota correspondente ao primeiro quartil, é 11 mais 1, dá 12 sobre 4, isso aqui dá 3. Ah, então, o primeiro quartil está aqui na posição 3. Se tivesse um valor meio intermediário, se fosse 2,5, alguma coisa assim, eu calcularia uma média, tá? Aqui o conjunto de dados é bem pequeno, se eu tiver um conjunto de dados bem grande, vocês vão calcular usando uma planilha tipo a que eu mostrei antes, tá? Um comando no Excel ou no LibreCalc. Então, aqui deu 9,15. Ah, isso quer dizer que aproximadamente um quarto dos alunos tem nota menor ou igual a 9,15. A mediana, como eu comentei, ela é igual ao segundo quartil, porque o segundo quartil divide a amostra. Eu tenho 2/4 das observações são menores que 9,3, 2/4 é exatamente metade, é igual a meio, tá? Uma fração equivalente a meio. Então, metade deles tem nota menor ou igual a 9,3, tá? O segundo quartil é igual a mediana. E o terceiro quartil, estou dividindo a amostra em quartos, né? O terceiro quartil é um valor, então, que eu pego 3n mais 1 sobre 4, eu vou cair na posição 9, da 9,65. Quer dizer que 3/4, aproximadamente 3/4, 75% das notas são maiores ou iguais a 9,65, tá bom? Então, assim, é muito interessante calcular esses quartis. Aí, mais interessante ainda, é dispor os quartis que a gente calculou num gráfico que se chama box plot, tá? Box de caixa mesmo, porque ele tem uma caixinha no meio, tá? Como que eu construo esse box plot, né? Eu tenho, então, o menor valor possível que eu observei, que foi 8, tá? Em geral, o box plot teria esse pauzinho aqui embaixo, iria até o menor valor, tá? Mas se eu tiver um menor valor muito distante dos outros, a gente separa ele, tá? Desse jeito aqui que eu vou comentar. Mas a princípio eu poderia ir até o menor valor, colocar aqui a base dessa caixinha correspondente à altura aqui, ó, do primeiro quartil, 9 alguma coisa, tá? Depois a mediana, que é esse tracinho no meio da caixinha, tá? O Q2, que é a mesma coisa que a mediana, ele estaria aqui o 9,3, tá? Daqui para as notas, né? E o terceiro quartil, ele é a parte superior aqui da caixinha, correspondente a essa nota aqui, 9,65, acho. Estava aqui, tá aqui. Né? Então, e aí a nota máxima que eu tive foi 9,85, o pauzinho veio até aqui. Por que aqui eu separei umas bolinhas? Ah, porque essas notas aqui estão um pouco distantes aqui
da maioria dos valores que estão aqui na caixinha. Na caixinha eu tenho, então, aqui é o terceiro quartil, aqui é o segundo quartil, eu tenho 50% dos meus valores entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Eu tenho bastante valor aqui, né? Metade dos meus dados estão aqui. E esse daqui está um pouco distante. Quão distante? A gente calcula uma medida que é eu pegar o primeiro quartil menos 1,5 o tamanho, a altura aqui da caixinha, que seria Q3 menos Q1. Eu pego essa medida, coloco Q1 menos 1,5 Q3 menos Q1 e coloco aqui uma linha imaginária aqui, tracejada. Se eu tiver valores menores que esse limite aqui, eu falo, eu estou achando que esse valor é discrepante, tá? É isso que a gente faz, né? E aí, em vez desse pauzinho ir até o menor valor, ele vem até o segundo menor valor, por exemplo, tá? Aqui, olha, foi feito isso, o tamanho da caixinha, eu peguei o Q1 menos 1,5, o Q3 menos Q1, deve ter dado um valor por aqui. Tem duas notas aqui que estão mais baixas do que esse limiar aqui. Então, vamos colocar bolinhas para chamar a atenção e depois vamos fazer esse pauzinho e ir até o outro menor valor, tá? Tirando esses dois valores. É isso que foi feito, né? Posso fazer a mesma coisa para cima, tá? Eu pego aqui o Q3 mais 1,5 vezes o tamanho da caixinha, que é Q3 menos Q1, passo uma linha imaginária, tinha alguns valores maiores que esse valor aqui. Coloca a bolinha separando e faz esse pauzinho e ir até o maior valor, excluindo esses aqui, tá bom? Então, esse é o box plot, ele é muito utilizado na prática. Tá? Aqui eu estou colocando box plots dos salários de um conjunto de dados que eu comentei na primeira aula, tá? Então, dá para ver, esse é o menor valor, tá? O primeiro quartil, a mediana, tá? Era 4,65, né? A gente estava considerando aqui em milhares de reais, né? A gente tem aqui o terceiro quartil, tá? O máximo era lá 25, é bem discrepante, tem muitos valores bem discrepantes para cima, tá? Porque a gente tem aqui a distribuição dos salários, é bastante assimétrica mesmo, tá? A maioria dos valores aqui estão entre esses, até esse valor aqui, né? Até aproximadamente 12, e tem alguns aqui bem distantes, uns poucos valores bem distantes. Eu posso calcular de modo geral percentis ou quantis. Eu poderia, por exemplo, dizer, eu quero saber o percentil, né, o quantil 95% aqui, tá? Isso e deu aqui 12,875, tá? Em milhares de dólares. Então, 12.875 dólares. Isso quer dizer que 95% das pessoas aqui, né, da minha amostra, 95% das pessoas ganham até esse valor, tá? 12.875, tá? E uns 5% é que ganha mais que isso, tá? Então, essa é a interpretação. Posso, então, não necessariamente querer calcular só os quartis, que é o percentil 25%, 50%, 75%, mas qualquer percentil ou quantil. Aqui eu tenho o box plot dos salários segundo o sexo, tá? Então, aqui eu considerei só os salários dos homens, aqui das mulheres, tem o salário aqui em milhares de dólares, né? Então, a gente vê que, por exemplo, o salário mediano dos homens aqui está maior que das mulheres, que essa linha bem no meio da caixinha, tá? O terceiro quartil também é maior que das mulheres. Então, em geral, os salários dos homens é maior do que os das mulheres, tá? Tenho também esses valores discrepantes nos dois casos, tá? Então, é bem usual. Até o menor valor aqui do salário dos homens é maior que das mulheres. Então, tem uma desigualdade aí, salarial, tá? Mas aí depende também da ocupação, dos cargos. Então, todas essas informações vocês podem procurar principalmente na principal referência do curso, que é a Estatística Básica, tá? De Bussado e Moretin, né? Qualquer edição vocês podem usar, essa daqui está disponível lá no site da biblioteca da Univesp, e outras referências, tá? Aqui tem o link para o
LibreOffice, que vocês podem instalar. Ah, e o Boxplot, o histograma que eu coloquei aqui, eu fiz nesse programa aqui que se chama R, tá? Que é um programa gratuito para análise estatística. Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.